Fala pessoal, aqui é o Iago Rival Palmeirense falando após a estreia com derrota no Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras perdeu por 3-1 no Bolívar, jogando na Bolívia, na altitude de La Paz. E o Palmeiras entrou em campo hoje com o time totalmente desconfigurado em comparação com o que vem sido utilizado pelo Abel Ferreira. Então o Palmeiras foi a campo com Marcelo Lomba no gol, na lateral direita Mike, a zaga composta por Luan e Naves, que é um zagueiro da base, e a lateral esquerda com o Vanderlan. No meio de campo, Fabinho, Jailson, Arthur foi o meia, camisa 10 hoje, fazendo sua reestreia, né, pelo Palmeiras. E no ataque, Breno Lopes com o Gustavo Garcia, que é um lateral direito da base, que foi usado mais avançado, e o Flaco Lopes. O Palmeiras no início do jogo conseguiu controlar um pouco da pressão que o Bolívar veio fazer nos primeiros 10 minutos. E numa jogada individual do Flaco Lopes conseguiu abrir o placar, né? Através de um golaço que o Flaco fez. Em relação ao time que atuou hoje, quem pode se salvar assim, em relação à atuação é o Marcelo Lomba, que se não fosse por ele, o Palmeiras poderia ter perdido um placar mais elástico. E o Flaco Lopes, que para quem não estava sendo utilizado no ataque, nem no Paulistão, ele além de ter feito gol, em algumas outras situações ele conseguia acionar bem o Breno Lopes. A tentativa do Palmeiras em relação a atacar era apenas essa. Então ele fez uma atuação ok, porque o restante do time foi patético. A escolha do Abel em utilizar esse time é justamente em virtude de ter perdido o primeiro jogo para Água Santa. Então foi necessário poupar todos os titulares, e a maioria deles sequer viajou para a Bolívia, exceção do Gabriel Menino e do Vanderlan, que vai ser utilizado porque o Piquerez se machucou. E um time que não tinha entrosamento, um time que não vem jogando junto, sentiu a altitude e não conseguiu pelo menos o empate, né? Então o gol do Bolívar, o primeiro gol, foi uma saída errada do zagueiro Naves, que fez uma atuação muito ruim hoje. Ele é um jogador que não tem sido utilizado no profissional, embora seja integrado ao grupo, e ele não tem bagagem, não tem cancha, assim, então não está totalmente experimentado para jogos nesse nível, né? Então, o primeiro gol do Bolívar foi uma saída errada dele, que deixou a defesa exposta. E o Jailson, no primeiro tempo, ainda no primeiro tempo, ele foi expulso. Então, perto do final ali dos 40, por volta de 40 e poucos minutos, ele foi cortar uma bola com o braço levantado. Isso foi quase um pênalti, então foi muita imprudência dele. E por já ter cartão amarelo por ter acertado o rosto do adversário no lance de ataque, ele recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E aí, na sequência do lance da expulsão do Jailson, numa jogada de bola parada, a defesa do Palmeiras ficou totalmente perdida e o Bolívar virou o jogo. E aí, em relação ao segundo tempo, no começo do segundo tempo, o Abel já no intervalo substituiu e colocou o Gabriel Menino e o Richard Rios, que fez a sua estreia também. Ele sim fez um jogo bacana, fez um jogo interessante. Então acabou sendo um destaque ok também em relação à partida. Mas o Bolívar teve um jogador expulso. E aí isso, em tese, deveria igualar um pouco da questão física do jogo, né? Então um 10 contra 10 fica um pouco mais enfrentável, por assim dizer, do que 11 contra 10. Porém, como um todo, o Palmeiras ainda continua sofrendo muito. Então o Bolívar facilmente conseguia passar pelos defensores, trazia perigo ao gol do Marcelo Lomba. E era questão de tempo até o Palmeiras tomar um terceiro gol. E isso aconteceu já no final do jogo, em que estava um jogo de lá e cá, defesa tudo exposta, enfim. E o Palmeiras acabou sofrendo o terceiro gol e já não tinha pique nenhum, nem fôlego para poder reverter o placar. No final do jogo, o Palmeiras terminou com uma linha de três sendo composta por dois laterais esquerdos da base, o Luan e o meia, que é o Gabriel Menino, na lateral direita, né? Então estava um time muito desconfigurado, muito esfacelado. O Mike saiu lesionado hoje, sofreu uma entrada muito pesada e acabou se contundindo. Então o Palmeiras terminou o jogo com muitos meninos da base, sem uma formação tão clara definida. Mas foi um risco que o Palmeiras e que o Abel Ferreira, sua comissão, aceitou assumir, sabendo que domingo tem decisão, né? Então domingo tem que ser força máxima e foi necessário poupar os jogadores da viagem desgastante, de um jogo desgastante que é sempre na altitude.
Palmeiras não perdia fora de casa na Libertadores, jogando fora do Brasil, desde 2019. Então eram cerca de 17 jogos. A última derrota fora de casa tinha sido pelo Atlético Paranaense na última edição. E o Palmeiras não perdia uma estreia de Libertadores há quase 50 anos. Então a última derrota tinha sido em 74. O que isso traz de cenário a partir de agora? Para as demais rodadas da Libertadores, sabendo que esse mês vai ser um pouco corrido em relação ao Brasileiro, Paulistão, que está acabando, Copa do Brasil, o Palmeiras vai ter que entrar com força máxima nos jogos da Libertadores, não vai conseguir muito colocar um time alternativo, sabendo que já perdeu a estreia, né? E aí, em relação a Brasileiro ou Copa do Brasil, vai ser necessário dosar o elenco, dosar a força para poder você conseguir não não ter tantos danos na primeira fase da Libertadores, né? E passar em primeiro lugar e com a melhor campanha dentro do possível é interessante. Palmeiras fez uma atuação irreconhecível, Jailson péssimo, desde o ano passado ele não consegue fazer uma atuação razoável. Torcer para que a lesão do Mike não tenha sido tão séria, apesar de que a imagem foi muito forte, então há indícios de que ele pode ficar um bom tempo parado. E aí é força total e confiança em relação ao planejamento para domingo. Então, domingo no Allianz Parque, Palmeiras e Água Santa, reverteu o placar que o Palmeiras acabou sofrendo no jogo de ida. E é isso, aguardar, ver durante a semana o desenrolar da questão física de alguns jogadores, torcer para que domingo o Palmeiras entre em campo com seriedade, com vontade, com garra, com gana de poder ganhar e o Palmeiras conseguir reverter o placar negativo do jogo de ida. Amanhã, quinta-feira, vai ter Clube de Rivais às 8h30, então a gente vai conversar também sobre esse jogo de meio de semana de Libertadores, sobre a primeira final do Paulista. Já vamos conversar, projetar sobre a próxima final, jogo de volta, e eu vou pedir para que vocês acompanhem o programa. Pessoal, comenta nesse vídeo sugestões, concorda ou discorda em relação a algumas análises, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos também e siga o Clube de Vaz nas redes sociais, tá bom? Valeu!